Segundo Reis, capítulo de número 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. É bem interessante, eu já tive a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, que a divisão de capítulos e versículos, ela não é original. Quando nós estudamos as primeiras cópias da Bíblia, elas sequer têm separação entre as palavras. Eu sempre brinco dizendo, é algo desesperador você pegar uma cópia bem antiga e constatar que não tem espaço nem entre as palavras. E essa divisão de capítulos e versículos foi feita posteriormente para nos facilitar, justamente para que eu diga a referência e os irmãos possam achar rapidamente essa referência. Agora, quando nós lemos um versículo separado do texto, isso às vezes nos leva a interpretações apressadas. Esse versículo que eu li, que é o ponto de partida para a pregação, se eu permanecesse apenas e tão somente nesse versículo e desconsiderasse todo o contexto, eu poderia pensar o seguinte: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Portanto, aonde eu posso encontrar o livro da lei do Senhor? Na casa do Senhor. Só que o contexto demonstra que, infelizmente, não foi este o caso. Ele achou porque o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Mas vamos primeiro aos antecedentes. Josias, ele assume o reino e ele precisa empreender uma reforma. E por que Josias sente a necessidade de empreender esta reforma? Quando nós lemos os capítulos anteriores, ou melhor dizendo, o capítulo imediatamente anterior, temos a notícia do avô de Josias, Manassés, que reinou nada mais, nada menos que 55 anos, e ele, segundo o relato bíblico, foi o rei mais ímpio que teve em Judá. E Manassés nos traz a seguinte lição: não basta você ter uma boa descendência, porque Deus fez uma promessa a Davi, mas a promessa feita a Davi e a sua descendência tinha uma condição: que esses descendentes andassem segundo os ditames, segundo a vontade de Deus. E Manassés, infelizmente, mesmo sendo descendente de Davi, não honrou o nome do seu antepassado. Antes, diz que ele fez aquilo que era pior do que todos os reis anteriores. Manassés não foi o único rei ímpio. Isso é um aprendizado importante. Não basta ter uma boa descendência. E é interessante que ele teve um pai exemplar, Ezequias. Ele poderia dar essa desculpa: meu pai não me deu exemplo, mas o pai dele, Ezequias, foi um dos grandes exemplos de fidelidade a Deus. Mas não basta o pai dar exemplo aos filhos. Os filhos precisam colocar em prática o aprendizado recebido. Manassés foi movido por várias questões. Ele estava muito mais interessado em questões políticas, porque ele queria a ajuda da Assíria, e a Síria obrigava: você tem que adorar os nossos deuses. E infelizmente para Manassés, ele inverteu aquilo que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos: é mais importante obedecer aos homens do que a Deus. Esse foi, infelizmente, o pensamento de Manassés. E Manassés, de tal maneira, incentivou a prática da idolatria, que a casa do Senhor ficou em ruínas. O pecado de Manassés foi tão grave que, justamente lá na época de Josias, quando consultam uma profetisa, ela diz que o povo de Judá
seria enviado ao cativeiro por causa dos pecados de Manassés, a gravidade dos atos de Manassés. O filho, infelizmente, seguiu os mesmos passos ruins, mas coube ao neto Josias proporcionar uma reforma. Mas qual foi a primeira preocupação de Josias? Reformar o templo físico. Essa foi a primeira preocupação de Josias. O livro de Reis começa o capítulo 22 tecendo um grande elogio ao rei Josias, dizendo aqui no versículo 2 que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, ou seja, seu antepassado, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E aí o relato bíblico dá continuidade. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Sempre que o texto bíblico faz questão de mencionar um personagem, é porque há uma importância dele dentro da narrativa. O escrivão, qual era a função do escrivão? Ele era o secretário real. Ele se incumbia de colocar por escrito tudo aquilo que o reino precisasse, e ele ainda como que acumulasse as funções de tesoureiro. Imagine alguém que era o secretário e o tesoureiro ao mesmo tempo. Esse era o escrivão. Então aqui no versículo 4, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote. Então o escrivão, que tem essa incumbência de ajudar diretamente o rei, de servir como uma espécie de secretário e ao mesmo tempo como um tesoureiro. Ele tem a incumbência, o rei ordena que ele fale com o sumo sacerdote, que é encarregado do culto. E ele diz: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Qual foi a primeira preocupação de Josias? Que se arrecadasse dinheiro para reparar as ruínas, as fendas, as brechas, templo físico. E continua, aí no versículo 6, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Ou seja, vamos providenciar tudo que é necessário, tudo que seja material, físico, para reparar o templo, porque o templo estava em ruínas, porque o templo foi simplesmente abandonado e entregue, como se diz no popular hoje, entregue às moscas, desde a época do rei Manassés. Então isso já fazia mais de 55 anos. Manassés governou durante 55 anos, o seu filho Amon 2 anos, e Josias toma essa iniciativa somente no 18º ano do seu reinado. Olha quanto tempo passou, quase 100 anos. Quase 100 anos, e que o templo não era devidamente cuidado, o templo físico. E aí no versículo 7, porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Notem, o rei, ele apenas organizou a arrecadação do dinheiro, e ele não precisava se preocupar com aqueles que estavam encarregados da obra. Por quê? Aqui dizia que eles procediam com fidelidade. Com relação ao reparo do templo físico, o rei estava tranquilo. Mas o que acontece durante os reparos físicos do templo? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. É interessante como o sumo sacerdote, ele se refere: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Mas ele achou porque o livro estava ali num canto, abandonado e desprezado, porque há muito tempo que ninguém fazia
caso da lei do Senhor. Isso nem mesmo dentro do templo se fazia caso da lei do Senhor. Eles acharam, porque ele estava abandonado, esquecido ali num canto na casa do Senhor. O escrivão Safã, ele vem ao rei e precisa fazer um relatório. Todo secretário e tesoureiro precisa fazer esse relatório. E é justamente o que Safã vai fazer. Então, no versículo 9: então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Qual foi a primeira preocupação de Safã? Justamente fazer o relatório daquilo que o rei havia pedido. O rei pediu que providenciasse tudo para o reparo da casa do Senhor, do templo físico. Aí no versículo 10, o que diz? Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo. Ou seja, é quase como que ele já estivesse dando por encerrado o seu relatório e de repente ele lembra: tem mais uma coisa, eu estava quase esquecendo. E aí o escrivão Safã diz: o sacerdote Ilquias me deu o livro. Ele não falou isso. O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. No versículo 8, Ilquias deu o livro a Safã. E ele, ou seja, Ilquias, o leu. E como é que o sumo sacerdote, ele se refere? Eu achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro da lei. Já aqui o escrivão Safã, no versículo 10, diz: o sacerdote Ilquias me deu um livro, como se não fosse um livro importante, sendo que ele já tinha lido. Mas qual foi a importância que ele deu? Para o sacerdote é o livro, para o escrivão era um livro, sequer da lei, era apenas um livro qualquer. E Safã o leu diante do rei. E qual foi a reação do rei? E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Essa atitude significa que o rei compreendeu a importância do conteúdo que estava escrito. O rei compreendeu de imediato. O sumo sacerdote ficou entusiasmado porque tinha achado o livro da lei. O escrivão quase que esquece de, no seu relatório, incluir: olha, achamos um livro. Então, para o escrivão, achamos um livro qualquer. E ele leu para o rei, sendo que o escrivão também tinha lido. Mas você não vê nenhuma reação do escrivão. Quase como um desdém ao livro da lei. Mas o rei compreende. E é por isso, aqui no versículo 12: e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. E aí o capítulo continua com a consulta que ele fez à profetisa Hulda. Não vou entrar em detalhes, porque é uma longa narrativa de muitos versículos sobre a resposta da profetisa Hulda. Mas eu quero me deter até aqui no versículo 13. Qual é o livro da lei? É a Bíblia Sagrada. Diz os estudiosos que talvez fosse aqui Deuteronômio, não vai ao caso. O livro da lei é a Bíblia Sagrada. O livro da lei esquecido dentro do templo. Não era lá fora que ele estava esquecido dentro do templo. E isso fala aos nossos dias. Até que ponto o livro da lei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está esquecida dentro da igreja? Até que ponto, qual é a minha reação de indiferença, como foi do escrivão Safã?
Porque a primeira providência do rei, reparar o templo. Será que o meu único interesse é em verificar qual é a beleza do templo físico? Quando Jesus pronuncia o sermão profético, eles estavam lá no templo de Jerusalém, esse mesmo templo já renovado, restaurado, e os discípulos dizem para Jesus: veja que pedras, que construções. E Jesus disse: vocês veem essas construções? Eu vos digo que isso aqui é material, não ficará pedra sobre pedra. Qual é a grande lição que o rei teve? Se nós queremos uma reforma, não adianta embelezar o templo físico. A reforma tem que começar pela palavra de Deus. Essa é a grande lição. O rei estava preocupado com o reparo do templo físico. Não era algo de se desprezar. Só que o rei precisava, ele entendeu que não adiantava reparar o templo físico, começar a reforma somente pelo templo físico e não restaurar a leitura da palavra de Deus. No capítulo 23, no capítulo seguinte, ele renova o pacto do Senhor e renova o culto. Se nós queremos ter um culto renovado, um culto verdadeiramente avivado, tem que começar pela palavra do Senhor. Agora, o que significa um livro da lei esquecido na casa do Senhor? Quantos de nós trazemos a Bíblia para a igreja, mas quando chegamos em casa, nós largamos na estante e passamos toda semana sem sequer ler um único versículo? Quantas e quantas pessoas, evangélicos, jamais leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? Qual é a minha atitude diante da Bíblia? É a atitude de Safã, de indiferença, ou de expressar a alegria do sumo sacerdote Ilquias? Mas até mesmo a atitude do sacerdote Ilquias chama a atenção, porque ele teve um entusiasmo, mas aonde ele aparece depois? Quem lê o livro para o rei é justamente Safã. É a atitude do rei que nós devemos prestar atenção, porque não basta nos entusiasmarmos com o livro da lei, mas nos preocupar em colocar em prática. Porque ele disse: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. É bem verdade que lá em Romanos nós temos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, palavra do Senhor. Como é importante nós ouvirmos, prestarmos atenção na pregação, mas se Deus não quisesse que lêssemos a sua palavra, Ele não teria deixado a sua palavra escrita. Mas irmão, eu não tenho paciência de ler toda a Bíblia. Se Deus não quisesse que lêssemos todos os mais de 30 mil versículos da Bíblia, Ele não teria deixado esses mais de 30 mil versículos. Se Deus nos deixou 66 livros, com 1089 capítulos ao todo, e mais de 30 mil versículos, é porque é a vontade de Deus que venhamos a ler todos esses versículos. O Senhor Jesus disse: não cairá um tio desta lei que não seja cumprida. Por isso, nós precisamos retornar imediatamente a esse amor pela palavra, esse carinho pela palavra que sempre nos caracterizou. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos deixando o livro da lei esquecido dentro da casa do Senhor. Nós estamos cada vez menos familiarizados, cada vez menos íntimos da palavra de Deus. E, no entretanto, nós sempre fomos conhecidos como o povo do livro. Se eu quero promover uma reforma na minha vida, se eu quero ver maravilhas acontecendo, se eu quero renovar o pacto com o Senhor, deve começar com a leitura da palavra do Senhor. Foi isso que o rei Josias compreendeu. Nós temos 3 reis reformadores aqui no livro de Reis, e aquele que é considerado o maior deles, Josias, e foi o rei
que teve essa preocupação justamente de começar a reforma pela leitura da palavra de Deus. Vamos voltar à palavra de Deus. Há 500 anos atrás, quando começou a reforma protestante, ela começou justamente com o retorno à palavra de Deus. Que nós possamos retornar de fato à palavra de Deus. Que nós possamos, já que está escrito lá no Salmo 119, a tua palavra é a minha meditação de dia e de noite, que nós possamos ter esse contato diário com a palavra de Deus, que nós possamos ter essa preocupação de ler sim a palavra de Deus toda, a Bíblia toda. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas o importante é que eu tenha esse contato com a Bíblia. Não apenas ficar lendo o mesmo versículo todo dia, mas poder me aprofundar na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: errais por não conheceres nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Somos pentecostais, cremos no poder de Deus, mas para acontecer o poder de Deus, eu preciso examinar as Escrituras. Eu não tenho paciência de ler. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: persiste em ler. O apóstolo Paulo tinha conhecimento de causa. Sabe que para você ler, você precisa ser persistente. Por isso o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele não disse ele para ler simplesmente, leia. Não, persiste em ler. E para encerrarmos, o Senhor Jesus também nos declarou para examinar as Escrituras, porque nela nós cuidamos, nós entendemos, mas somente depois de ler, nós entendemos que nós temos a vida eterna. A salvação é através de Jesus Cristo, mas somente compreendemos adequadamente o que é ter essa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós lemos a Bíblia. Ser evangélico não é apenas vir ao culto. Ser evangélico é esse diferencial de se preocupar em ter essa intimidade com a palavra de Deus. E que Deus abençoe.